Professor Marcos Murakami, mais uma aula pai d'égua e olha só o tema, volume do cone. Vamos recordar primeiramente o que é um cone. Eu tenho uma figura espacial, um sólido espacial bem aqui, ó. Esse sólido aqui com uma ponta assim, com uma base circular, ele é o nosso cone. Aqui você tem alguns elementos que você tem que conhecer. Vamos recordar? Bem aqui você tem o vértice do cone, aqui você tem o raio da base, esse aqui, ó, raio da base, e eu tenho aqui, ó, esse segmento que você está vendo aqui do vértice até um ponto na base, quando você liga, é chamado de geratriz. Pode observar que esse cone é um cone circular reto. Professor, quando o cone é circular reto? Primeiro, circular, que a base vai ser um círculo. Reto é porque quando você projeta esse vértice no círculo aqui da base, vai dar bem no centro dessa circunferência, né, do círculo da base, vai projetar bem certinho lá no centro. E aqui, ó, é a minha altura, a altura eu vou chamar de H. É muito comum na matemática aparecer a altura e a gente simboliza por H. Legal? Agora, um detalhe importante que você pode perceber que você tem um triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo. E toda vez, quando aparece um triângulo retângulo, você lembra logo do Teorema de Pitágoras, que você sabe muito bem que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Na minha situação aqui, a minha hipotenusa é a geratriz, ó. Bem aqui é a minha hipotenusa, o G, geratriz. Bem aqui a minha altura vai ser um cateto e um outro cateto que é o R. E aí você diz o quadrado da hipotenusa, G elevado à segunda, igual a quem? A soma dos quadrados dos catetos, H elevado à segunda mais R elevado à segunda. E não esqueça também que você tem a nossa base aqui. Falando em base, você tem que saber calcular a área da base. Mas, professor, quem vai ser a base? Não falei que é um cone circular reto? Se ele é circular, quer dizer que essa base aqui é um círculo. Então, a área da base é a área do círculo, muito bom, que vale πr elevado à segunda. E não esqueça que esse π é um número bem famoso, tem até aniversário, né? Qual é a data de aniversário do π? 14 de março. Por que 14 de março? Porque ele é 3,14. 3,14 é chamado Dia Mundial do π. Não esqueça disso. O π, quando aparecer, ele vale aproximadamente 3,14. Aí você sabe, então, agora, calcular a área da base. Quem é a área da base? A área do círculo, πr a segunda. Professor, o nosso objetivo da aula é o volume do cone. Como é que eu consigo chegar nesse volume? Você pode, primeiramente, lembrar da seguinte ideia. Eu sei o volume de um cilindro. Um cilindro, ele seria a base inferior e a base superior aqui iguais. Né? É um balde, podemos imaginar assim, uma lata. Você tem um cilindro. Eu queria que você fizesse uma experiência. A experiência é a seguinte. Eu tenho que pegar um cilindro que ele tem a mesma altura desse cone e a mesma área da base, tá bom? Imagina como se fosse um balde, você separa. Aí você pega esse cone aqui, você enche de água. Enche a primeira vez, aí joga lá no balde. Aí você enche ele pela segunda vez, joga lá. Quando você preencher pela terceira vez e colocar no balde, fechou certinho o volume. O que isso quer dizer? Quer dizer que o volume do cone será a terça parte do volume do cilindro. E você sabe que o volume de um cilindro é a área da base que multiplica a sua altura. Então, o volume do cone vai ser a terça parte, que nós podemos falar, a área da base vezes a altura dividido por 3. Não esqueça também que essa minha área da base você já conhece, conversamos hoje, πr a segunda. E é por esse motivo que a gente comenta que o volume do cone é πr a segunda, que é a área da minha base, vezes a altura dividido por 3. Outra maneira de falar é a mesma coisa, seria que o volume do cone vai ser o volume de um cilindro, porque o volume do cilindro está aqui, ó. O volume do cilindro é πr a segunda vezes h, e aqui o cone é a terça parte, então não esqueça. Volume do cilindro e cone tem uma relação. Qual é a relação? Que o volume do cone é a terça parte, ó. Pode aparecer também em alguns livros assim, 1/3 aqui na frente, não tem problema nenhum. Se aparecer
1 terço. πr a segunda h é a mesma coisa. Volume do cone é 1 terço do volume de um cilindro. Isso quer dizer 1 terço de πr a segunda, r ao quadrado, vezes h. Olha só esse exemplo aqui especial. Considere um cone circular reto. Uma dica que eu dou sempre quando você for estudar a geometria é você fazer o esforço para desenhar. No início não sai muito legal, mas você vai se esforçando que vai dar certo. Então eu tenho bem aqui um cone. Esse meu cone aqui, o que ele diz na questão? Considere um cone circular reto de geratriz igual a 10. Prof, aonde eu coloco a geratriz? Você coloca aqui, ó. Aqui está o vértice, você pega um pontinho aqui na circunferência da base e você liga, bem aqui vai ser a nossa geratriz. Legal. Agora um outro detalhe, ele falou aqui ó, que o diâmetro da base vale 12. Aqui, ó, daqui para cá vale 12. Aí eu pergunto para vocês, qual é a metade de 12? 6, professor. Sabe quem é esse 6? É o raio. Esse raio bem aqui vale 6. Você está percebendo que a gente montou aqui, sem querer querendo, um triângulo retângulo, que é um cone reto. Se é reto, quando você projetar esse vértice na base, será perpendicular. E aqui você tem a altura. Eu tenho uma altura que é um cateto. Olha o triângulo retângulo aqui, ó. Eu tenho esse cateto que é 6, esse outro cateto que é h e a hipotenusa que é 10. E aí eu posso fazer o que para achar o valor do h? Não esqueça que a pergunta é o volume, porque alguém pode dizer assim, mas Mura, por que você vai achar o h? Porque para determinar o volume do cone, é necessário ter o valor do raio e a altura. O raio eu já tenho, o raio vale 6, a altura vale quanto? Porque não adianta você pegar um exercício desse, fazer por fazer, você tem que entender o passo a passo. Primeira passagem, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Qual o motivo? Descobrir o h. Mas por quê? Porque eu quero o volume, eu necessito do raio da base e da altura. Legal? Então vem comigo. G elevado à segunda, ó, geratriz à segunda, nosso teorema de Pitágoras. G à segunda é H à segunda mais R à segunda. Então aqui, ó, a minha geratriz é o 10. 10 à segunda. Igual a quem? H à segunda mais 6 à segunda. Vamos resolver? 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. Quanto é 10 vezes 10? Vai dar 100. Agora um detalhe, 6 elevado ao quadrado vai dar 36. Mas seu objetivo é isolar o h. Você pode me ajudar? Vem cá. Esse 36 está somando, ele passa subtraindo, sempre a operação inversa. Somando, passa subtraindo. Então eu vou ter h à segunda, que ficou isolado, h elevado à segunda, igual a quem? A 100 menos 36. 100 menos 36, você vai subtrair, deu 64. Aí você coloca aqui 64. Mas, ei, aqui eu tenho uma potência. Passa uma raiz. Então, meu h é a raiz quadrada de 64, que vale quanto? Vale 8, professor. Muito bom. Para quem esqueceu, porque é 8? Porque 8 vezes 8 vai dar 64. Então, raiz quadrada 8. E não esqueça das unidades. A altura é uma medida de comprimento, então você tem que utilizar a unidade de comprimento que veio, que é cm, centímetros. Então, h vale 8 centímetros. Agora está tudo perfeito. Vamos agora fechar a questão. O que é que eu queria saber? O volume. Quem é o volume do cone? Aí você coloca πr a segunda h sobre 3. Ah, professor, não lembrei disso. Você pode fazer a área da base, que é a área do círculo, vezes a altura e divide por 3, que é a terça parte do volume do cilindro, do meu cone aqui. Então, eu tenho o raio. Quanto é o raio? Olha só aqui, ó, 6. Você vai colocar o 6 bem aqui. Qual é o valor do h? Qual é a minha altura aqui? Vale 8. E aqui, ó, eu tenho πr, que é 6 elevado à segunda, vezes a altura 8 dividido por 3. Vamos ter cuidado com essa conta aqui. Vamos fazer devagar. 6 elevado à segunda, 6 vezes 6, que vai dar 36. Muito bom. Agora, olha só, está aqui, π vezes 36 vezes 8 dividido por 3. Você vai ajudar o professor agora. 36 dividido por 3 vai dar 12. Você vai dividir 36 para 3 vai dar 12. E 12 vezes 8, você vai colocar aí
96π, está bem aqui o π, ordem de 2 fatores não altera, 96π, e não esqueça, sim, opa, tem uma falha bem aqui, você vai corrigir para o prof aí. Aqui você coloca aqui, ó, centímetros cúbicos, tá? Porque é o meu volume, volume é centímetros cúbicos e não centímetros quadrados. Eu coloquei de propósito aqui para você não cometer essa falha. Resumindo, conversamos sobre o volume do cone. Não esqueça que o volume de um cone é πr a segunda h sobre 3. Bate uma foto desse quadro especial aqui. Te espero até a próxima aula. Fui!